Eu estava andando na praça principal da cidade, de bicicleta, brincando no jardim e tal, quando, à tardezinha, os alto-falantes da praça anunciaram a morte de Getúlio Vargas. Eu não sei por que eu parei. Fiquei assim, achando que o mundo ia acabar, sei lá. Das lutas e o interesse contra o povo ordenaram-se novamente se desencadeiam o jogo. Não e a confusão insultam de novo, vem inferno aproximar-me ao fim, não me combatem, caluniam com certeza. Numa perseguição atroz, não me dão direito de defesa, e não me sufocar a minha voz. Minha ação infeliz, que não conseguia defender fogo, como sempre defendi, como se me Getúlio Vargas, com o gesto extremo de seu suicídio em 1954, desarticula um golpe de Estado naquele momento, adiando o que aconteceria 10 anos depois. O período que vai de 1954 a 1964 assiste ao aprofundamento das grandes transformações políticas, econômicas e sociais, iniciadas no pós-guerra. Redemocratização, industrialização acelerada, migração dos trabalhadores rurais para as grandes cidades, crescimento da classe média. Enquanto a sociedade se diversifica, movimentos sociais se fortalecem na cidade e no campo. Nascem o Comando Geral dos Trabalhadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, as Ligas Camponesas, ao lado dos estudantes organizados na UNE, União Nacional dos Estudantes. As forças progressistas defendem reformas estruturais para um Brasil mais desenvolvido e mais justo. O trabalhista João Goulart, que foi ministro no governo Vargas, 2 vezes vice-presidente e finalmente presidente da República, personifica essa vontade de mudança, contrariando interesses conservadores poderosos. Pressionado pelas elites, Jango não recua. O preço pago é o golpe de 64 e o exílio. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou o governo da República. O chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, mandou um ofício ao presidente do Congresso. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Mas o senador Moura Andrade não deu ouvidos. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Entrei na rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora. Fiz curva em 2 rodas sem usar a buzina, parei a 4 dedos da vitrine. Legal! Hi, hi, Johnny, hi, hi, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Johnny, hi, hi, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Meu carro não tem breque, não tem luz, não tem buzina. Tem 3 carburadores, todos 3 envenenados. Só para na subida quando acaba a gasolina. Só passa se tiver sinal fechado. Hi, hi, Johnny, hi, hi, Alfredo. Quem é da nossa... Caminharemos para a frente
com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu pai é Aderval Alves Coqueiro, ele é baiano, de Aracatu. Ele vem para Brasília na condição de candango, que era o pessoal que vinha normalmente de outros estados para construir Brasília, era um operário da construção civil que ajudou a construir Brasília, né? Então ele vem, com tantos outros, buscando melhores condições de vida. Então ele desce para Brasília em 1960 como candango, e ele ingressa às fileiras do Partido Comunista, que na época era clandestino, do Partido Comunista brasileiro, que na época era clandestino. Ele vem para São Bernardo do Campo, e aí ele começa a militância, ele continua a militância dele no Partido Comunista, e eles começam aquele processo de fundação dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Diadema. Ele desce em 1961, ele desce para São Paulo, né? E continua nessa militância. Em 64, quando o golpe, o meu pai já era totalmente integrado. Ele era um dos que ajudou no processo de fundação do sindicato, era um cara que era atuante politicamente, tanto no partido como no sindicato. O ser humano que tem compromisso e luta contra as injustiças, principalmente no nosso país, e onde eu nasci, no Vale do Jequitinhonha, que é um dos lugares mais pobres do Brasil, a luta contra as injustiças começou, eu acho que a partir de que eu tinha 6 anos de idade. E você, quando faz uma luta contra as injustiças, contra a exploração, você já está fazendo uma luta política, né? Não é uma política organizada, consciente, mas em cima do contexto das injustiças que são praticadas contra o nosso povo, principalmente os mais pobres e oprimidos, você já começa a fazer uma luta política, né? Eu era coroinha da paróquia São João de Brito. Minha família era muito católica. Meu pai, José Maria da Silva, Dona Adelaide da Conceição Gomes Bidarra, missa todo domingo e tal. E tinha a missa das crianças que era às 10, morando aqui no Brooklyn. E a missa dos adultos acho que era meio-dia, uma coisa assim. O fato é que a gente ia na missa e, na volta, o meu pai cobrava para saber se a gente ia prestar atenção qual era a prédica do padre, né? E aí a gente disse que, naquele dia, o padre tinha falado que era dar de comer quem tem fome, dar de beber quem tem sede, roupa para quem tem frio e tal. Ah, tá muito bem. Bom, aí, missa do meio-dia e tal, o almoço em casa, estão lá almoçando, toca a campainha, era uma casa térrea, e eu vou atender, e era um pobre, um bem fudido, pedindo um prato de comida. E eu achei ótimo, finalmente, né? Pô, caiu do céu. Eu entro na cozinha e já estou me dirigindo lá para fazer um pratão, e meu pai diz, mas quem é? Não, é um pobre pedindo comida. Manda passar depois, agora estamos na hora do almoço. Eu falei, exatamente, hora do almoço, hora do almoço. Aí eu fiquei muito puto. Aí eu fiz um prato de 2 andares com arroz, feijão, bife, e eu gostava de groselha, ainda fiz uma jarra com groselha e tal, pão, e eu levei lá para ele na calçada, e ele comeu na calçada, e eu fiquei por ali e tal, ele comeu tudo, e devolveu o prato limpinho, ele comeu tudo e depois com o pão, ele ainda deu uma chuchada, limpou e tal, devolveu. Então, esse dia foi o primeiro dia que eu tive um conflito, uma contradição entre falar e fazer. Existia no Rio de Janeiro um restaurante muito grande onde comiam estudantes pobres. Para comer no calabouço tinha que ter 2 condições: ser pobre e ser estudante. Eu era pobre, mas não era estudante. Então, no próprio restaurante tinha um supletivo. E eu fui fazer o supletivo lá para poder comer. E nós, lá, éramos um corpo à parte. O calabouço não tinha participação. O calabouço não fazia parte das grandes manifestações do Rio de Janeiro. Tinha um projeto de fechar o calabouço para construir viadutos, né, que ligava ao Parque do Flamengo, ligava a Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um complexo viário.
Então, quando ele ameaçou formar detonar tudo aquilo e transformar aquilo num complexo viário, aquilo foi uma explosão. E nós? Não nos deu alternativa. Eu era um fresador oficial especializado, trabalhava na Mercedes-Benz, tinha uma tradição metalúrgica, trabalhei na Caterpillar. Quando eu fui para São Carlos, eu trabalhei em indústrias metalúrgicas e de plástico na área. Então, enfim, eu tinha uma... E por uma dessas coisas eu também fui para lá, fui para São Carlos, porque eu passei no vestibular de engenharia, mas eu tinha que trabalhar, minha família... Era um filho por vez na universidade. A minha irmã se formou em Neolatinas na USP, aí eu fui para a universidade, mas eu era uma peça rara. Eu fui para a universidade em 1974 e não conhecia Beatles. Eu era um peão bruto mesmo. Desde garoto eu sempre me interessei por história, política, mas não participei de nenhuma organização, digamos, aquelas organizações de esquerda que combateram a ditadura. Por incrível que pareça, eu sou, na verdade, assim, eu nasci no Jardim Paulista, Jardim Paulistano. Eu tive uma família que era aqueles quatrocentões, né? E eu comecei a sentir dentro da minha casa que a visão que minha avó tinha dos demais, do povo, da empregada doméstica, do negro, não era a visão que eu queria ter. Me tornei corintiano e nós passamos um período naquela época que o Corinthians ficou muitos anos na fila, não ganhava campeonato, e tinha um deputado estadual, e depois virou federal, que era o Vadielu, que era da Arena, o partido que dava sustentação ao regime militar, e ele era presidente do Corinthians, e ele era um ditador, né? Então, a ideia que surgiu de organizar, e a gente, dentro do clube, não conseguia se derrubar o Vadielu. Então, nós, torcedores, achávamos que ele era garotos, todos 17, 18, 16 anos, 19 anos. Aí a gente achou que tinha que... A única maneira do time voltar a ganhar campeonato era tirar esse cara da presidência do Corinthians, que era o Vadielu, que usava o prestígio do Corinthians como corintiano para ganhar votos, e usufruía do clube e deixava o clube numa pindaíba financeira, desorganizado, e o clube não ganhava os jogos. Então, a primeira coisa que nós, como Corinthians, precisamos mudar isso. Quer dizer, a consciência política veio um pouco por aí. Resolvemos fazer que a melhor maneira de fazer isso era organizar a torcida. Éramos 12, 16 garotos, resolvemos nos reunir e fundar uma torcida organizada para começar a fazer um movimento, uma revolução corintiana. Isso foi em 69, na época do auge da ditadura, né? E eu fui candidato numa chapa que era perdedora e fui o mais votado dessa chapa, entrei como suplente na chapa vencedora e aí me animei a disputar outra eleição, aí me elegi secretário, depois vice-presidente do diretório, e esse foi o começo da disputa política ali dentro da escola, com teses que eram mais questões pessoais, a gente votava porque era amigo, mas a nossa chapa tinha uma composição determinada, não era a chapa da elite dos estudantes, era a chapa mais popular, e aí começou. E aí caí aqui em São Paulo nesse turbilhão que era o Largo de São Francisco, que tinha partidos políticos, acadêmicos, das correntes ideologicamente constituídas, e ao mesmo tempo que eu vim para a faculdade, eu comecei a militar no MDB. Eu cheguei em São Paulo dia 31 de março de 64, numa rodoviária de São Paulo que estava ocupada pela polícia, pelo DOPS de Javaquara. Eu morava em Santa Fé do Sul, uma cidade pequena, ali na divisa com Mato Grosso, né? A gente morava na roça, não tinha energia elétrica, não tinha... A gente era arrendatário de terras ali, meu pai, minha família, dos meus avós tocavam lavoura de algodão. E naquele momento eu estava na escola, e aí eu vi de uma hora para outra, quer dizer, eu cheguei na classe, na escola, tinha pais de vários amigos meus ali da escola, da classe, tinham sido presos, né? E a gente ouvia os rumores, prenderam gente, uns estavam sendo torturados ali, tinha uma delegacia, uma pequena delegacia na cidade, que as pessoas estavam presas ali, uma parte delas, sendo torturadas, os vizinhos ouviam as torturas à noite, entre as torturas diziam que enfiavam agulha debaixo dos dedos, nas unhas das pessoas, né? Isso foi a primeira coisa que começou a me ocorrer. Lógico, um garoto, 10 anos de idade, eu procurava perguntar o que estava acontecendo, por que estavam fazendo isso, né? Porque aí eu ouvia falar a palavra comunismo, que aquelas pessoas que estavam sendo presas eram comunistas.
Aí eu via quem foi preso era o dono da farmácia. Né? Eu nunca via assim, o que era comunismo, esse mal do comunismo. Uma pessoa muito legal, muito acessível. Né? Eu via um homem que consertava calçado. Tinha uma pequena lojinha assim que ele consertava, fazia conserto de calçado, de sapato, nessa época era muito comum. Né? Esse senhor foi preso, o filho dele estudava junto comigo. E outras pessoas ali na cidade, assim, pessoas, né, de uma vida normal, trabalhadoras. Uma pessoa que morava lá no campo também, que ouvia rádio, tinha sempre informações, mesmo não tendo energia elétrica, tinha aquelas baterias enormes lá, o cara tinha um rádio, né, a bateria que ouvia as notícias, pegava notícias de outros países, etc., em algumas rádios. Então, essas pessoas que foram presas. Né? Então, aí foi o primeiro momento que me criou a curiosidade, mas por quê? Né? Por que existe isso? Por que você tem que prender, matar as pessoas, torturar para fazer política? Então, isso ficou uma coisa que ficou marcada na minha vida. Né? Eu estava em São Paulo, tinha um pai caçado, mamãe era chamada viúva de marido vivo, né? E a gente começou, junto com um conjunto de companheiros, a organizar o Movimento Brasileiro pela Anistia, que a companheira Zerbini, Terezinha Zerbini fazia parte. E eu fiz parte daquele movimento, olhando para resgate do meu pai. Né? Obviamente que a Anistia resgataria todos os companheiros que foram perseguidos, presos, mortos, daria um resgate da cidadania brasileira, porque aquilo era uma vergonha incomensurável. Os debates que nós tínhamos no Teatro Ruth Escobar eram debates interessantíssimos, às vezes leituras de peça, às vezes no sentido de conscientizar e começar a organizar a sociedade para esse enfrentamento que até então nós tínhamos necessidade. Então foi ali que começou a pegar alguma coisa, porque até então eu posso dizer para você, com muita tranquilidade, eu tinha uma distância de meu pai. Porque nós sofremos muito com a cassação, com a prisão, com a falta de emprego, os filhos todos, nós éramos 6 filhos, éramos o filho do comunista, então há uma discriminação na cidade, na sociedade, na escola, é uma coisa absurda, que judiava de uma mulher. Eu tinha 11 anos quando ocorreu a cassação dele em 64. E a gente então relançou o jornal, em 67. Uma das coisas que a gente fez foi uma reportagem sobre uma passeata, que depois vim saber, que era comemorando 1 ano de morte do Che Guevara, liderado pelo Zé Dirceu. E essa passeata foi no centro da cidade, ela foi reprimida, os alunos se reagruparam, os estudantes no largo aqui de Pinheiros, onde hoje é o Largo da Batata, e saiu uma passeata na Teodora até Benedito Calixto, onde a gente se viu cercado pela polícia de todo lado. Veio a tropa de choque e atirou em todo mundo e tal, e o Dudu, o Eduardo Ricardo Graziano Neto, levou um tiro na cabeça, uma bala de borracha, exatamente no risco do cabelo aqui. Levaram ele para o pronto-socorro lá do HC, e porrada de bombas e tal. E aí veio de lá uma bomba de efeito moral, em que cai aquele tubo perto de mim, faz um barulhão, sai uma fumaça rosa-choque, que era tal de uma bomba de efeito moral, porque fazia barulho, assustava, mas quem inalasse essa fumaça ficava com a caganeira 2, 3 dias. O cara era desmoralizado, ficava em casa, fora de combate. Bom, e quando veio esse tubo, eu resolvi pegar o tubo e jogar de volta contra a polícia, mas burro, porque aqui estava quente, né? Pá, queimou a minha mão, aquele negócio rolou. Quando eu olho no rótulo, tinha o logotipo, aquelas 2 mãos se cumprimentando, que era o logotipo de uma campanha chamada Aliança para o Progresso, que foi uma empreitada do governo americano, depois do golpe. Então, foram feitas uma série de atividades na área de educação, saúde, alimentos e tal, os Estados Unidos bancando uma aliança para o Brasil Progresso, a Revolução de 64 e tal. Mas eu não sabia que também patrocinava produção de bombas. Então, naquele dia, eu descobri que quem dava ordens para a mão apertar o gatilho contra nós
Então, essa coisa de imperialismo e ditadura, eu não aprendi em livro nenhum, eu aprendi ali na Teodoro Sampaio, esquina da Benedito Calixto. Foi no mês de maio, por exemplo, que vários estudantes da Universidade da Califórnia invadiram a prefeitura de São Francisco. Eles protestavam contra o Comitê de Atividades Anti-Americanas, já sem o comando do senador Joseph McCarthy, mas ainda assim caçando bruxas. Como sempre, e em especial naqueles anos 60, a resposta vinha através da força, no caso, fortes jatos de repressão. Os mesmos universitários americanos também escolheram maio como mês símbolo da luta pela liberdade de expressão. Liberdade quase sempre ameaçada. Liberdade muitas vezes agredida. Subúrbio de Paris, 22 de março de 1968. Como em toda a França da época, meninos e meninas têm alojamentos separados por alas na Universidade de Nanterre. Nanterre vai ser o rastilho de pólvora que irá incendiar 2 meses depois toda a França. A ARCU, Associação dos Residentes da Cidade Universitária, é a maior contestadora dessa impossibilidade de garotos e garotas se visitarem nos alojamentos de Nanterre. Na realidade, o desejo de unir meninos e meninas era para combater o que tirava o sono da juventude francesa. E bem à esquerda do Partido Comunista Francês, que para ele não lutava por uma transformação radical da sociedade. O Edson Luiz morava na rua Moraes de Vale, 47, que fica atrás da Sala Cecília Morelos. Eu também morei lá. Ele era um estudante pobre, não tinha nenhuma pretensão política, não era liderança, não era nada, apenas foi atingido nas manifestações contra o fechamento do calabouço, ele foi atingido por uma bala. Não é? E aquilo morreu, ele foi para a Assembleia Legislativa e em seguida todas aquelas manifestações que a gente conhece. Eis que chega a roda, vive e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo roda... Fui lá no calabouço que eu realmente peguei contato com o mundo político, né? Foi lá que Lá era um centro de recrutamento das organizações de esquerda, não é? Porque era um exército de reserva, pessoal novo, pessoal jovem, pessoal que queria lutar, tirar o que eles tinham, que era o ganha-pão. Então, eu estabeleci contato, fui recrutado, como dizia na época, pela VAR Palmares, né? Há uma cordilheira sob o asfalto, a estação primeira. O pretexto para o endurecimento do regime foi o discurso do deputado de oposição Márcio Moreira Alves, o pedido do governo para processá-lo e a negativa do Congresso, tomada em defesa de sua soberania. Presidente vamos passear nos Estados Unidos do Brasil. Vamos passear escondidos. Em dezembro de 1968, de novo numa sexta-feira 13, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime e a repressão sobre as organizações civis neutralizou a oposição. A censura aos jornais,
rádio e televisão, abafou qualquer sinal de protesto. Com o endurecimento do regime, né, meu pai, ele opta por um enfrentamento. Ele, como muitos outros companheiros, consideraram que a única forma, e que não haviam deixado outras condições, que a única forma de enfrentamento à ditadura militar seria pelas vias da luta armada, né? Então, ele ingressa, aí quando dá o racha no Partidão, no Partido Comunista, ele vai, quando eles fundam a ala vermelha do PCdoB. Meu pai aí passa a integrar a ala vermelha do PCdoB, já como organização política, não como partido mais, né? E depois ele, com o endurecimento maior do regime, né? Ele junto com Devani de Carvalho e outros, fundam o Movimento Revolucionário Tiradentes, né? Início de 1969. E ele cai preso já dentro do Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT. E aí a gente começou a fazer a Revolução Corintiana. A gente levava as nossas faixas e Revolução Corintiana dentro do estádio, e a polícia, maior repressão em cima, tomava as faixas, briga com a PM, porque havia uma confusão entre a revolução política que a gente queria implantar. Todos nós, na verdade, queríamos derrubar a ditadura também, mas nós estávamos no auge, né? 69, 70. Então era uma luta contra a ditadura que se instalava no Brasil e uma luta contra a ditadura que se instalou no Corinthians. E aquilo foi aprimorando, quer dizer, eu vejo que a polícia estava sempre a serviço do aparato do Estado e do aparato de poder que existia dentro do Corinthians. Então começou a necessidade de, como organizar o partido dentro da fábrica? Como fazer esse trabalho? Então, essa era uma dificuldade. Você tinha que divulgar e tinha que se precaver nessa divulgação. Esse trabalho inicial começou com a venda de voz operária. Então, começamos a vender, no início vendia 10, 15 voz operária por mês. Então, não eram ainda organizados, mas você, quando conversava com o trabalhador, você vendia uma voz operária e aí você já tinha o vínculo para a continuidade dessa conversa, tal. E assim foi. Quando a gente juntava essas coisas e via o tal dos jornais alternativos, que pegava o cara socava 12, 14 laudas numa página tabloide, isso resultava em corpo 8, entrelinhamento 7, sem retranca, sem ilustração, sem chamada. Falei, porra, como é que esse trabalhador vai ler um troço desse? O cara está cansado, a casa é pequena, barulhenta, não tem hábito de leitura, sofre da vista. Porra, o sujeito precisa ser um crente para ler esse. Então, portanto, na primeira oportunidade que a gente teve, nós fomos desenvolver um trabalho de comunicação popular, que era, se o papel que a gente tem é no máximo um jornal tabloide, um formato ofício, mas a letra vai ter que ser grande para poder ser lida pelo trabalhador. E, portanto, se a letra é grande e o papel é pequeno, vamos ter que trabalhar esse texto várias vezes até ficar do jeito. Mas ele tem que ter informação para que interesse. O cara vai ficar lendo alguma coisa que não tem nada a ver? Isso em 72, em que a gente foi para o Sindicato dos Têxteis. Pela mão, quem fez a ponte foi o Hércules Correia, que era um trabalhador têxtil do Comitê Central do Partidão, um dos líderes da greve de 53, que vai resultar no 13º salário. E lá no Sindicato dos Têxteis tinha lá uns 3 ou 4 da diretoria que eram do Partidão. E eles estavam a fins de fazer uma campanha de sindicalização, queriam sindicalizar mais 10 mil trabalhadores, fortalecer o sindicato. E aí nós fomos para lá, Marcum, Guileia, eu, Laerte, para fazer. Acontece que eles tinham uma escola, o sindicato tinha uma escola preparatória para o Senai, português, matemática e desenho. Então nós tínhamos trabalhadores reais ali toda noite, para a gente distribuir os nossos materiais e fazer o teste, se o que nós estávamos fazendo funcionava ou não. E ficava no meu escritório, que passou a ser um escritório com uma história.
porque lá era o escritório dos advogados e presos políticos, Edivaldo Pivetta, eu. Era o escritório do Teatro Popular que o Edivaldo Pivetta tinha. O Edivaldo Pivetta é um teatrólogo, mas um grande advogado preso político, foi preso por estar advogando para preso político. E nós fundamos ali naquele mesmo local o Comitê Brasileiro pela Anistia. Então você veja, sede do diretório do MDB, sede do Comitê Brasileiro pela Anistia, sede do Teatro União e Ouro Vivo e escritório de defesa de presos políticos. Tudo no mesmo lugar. Então, periodicamente, a gente estava lá com problemas de ameaças e picharam uma vez à frente do escritório. Depois não podia estacionar lá na região, porque em orientação o Detran saía multando todos os carros. E foi aí que nós, então, avançamos para uma disputa política dentro do MDB, e eu fui candidato a deputado federal sem nunca ter sido vereador. Então a minha campanha, ela teve também, o marketing dela foi ótimo, porque você chegava com um panfleto que dizia o seguinte: Aécio Soares é contra o governo, deputado federal, vote nele. O cara pegava o panfleto e escondia, porque tinha medo de andar com alguma coisa que dizia que era... E o cartaz também, achávamos que todo mundo ia votar no lugar visível, as pessoas punham no guarda-roupa os cartazes, de medo também, porque campeava um medo enorme naquela época. Então, aquele resultado da eleição de 74 foi a primeira manifestação que a maior parte da população brasileira pôde fazer com garantias para fazê-la, que era o voto secreto. Precisamos entender que nos anos 70, quando a gente fala dos anos 70, o que a gente teve no Brasil depois como rei da música, que é o que as pessoas idolatravam o Roberto Carlos, nos anos 70 não era o Roberto Carlos, não era o rei. O rei era o Wilson Simonal. Simonal era o cara das massas, era o cara que cantava. Então a minha família, que gostava de música e que tocava, tudo que Simonal fazia, eles cantavam. E eles cantavam assim: som negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta assim, luta mais, que a luta está no fim, paralalalá. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar, com sangue ou não, uma canção também se luta, irmão, orar por nós, oh yeah, ouvir sua voz, né? Uma coisa assim. E aí eu ficava ouvindo aqueles meus tios, aquele povo todo, luta negra é demais, é lutar pela paz, rapaz, aquilo emocionava. Então eu já sabia que eu era um soldado da luta contra o preconceito. A primeira eleição, quando eu votei, e minha mãe inocentemente disse: vota na Arena porque o MDB é comunista. Eu não sabia o que é MDB, o que era Arena, então fui lá, votei na Arena. Cheguei em São Paulo em 78, em seguida fui participando da política em São Paulo, vendo em que as coisas funcionavam. Então ali que eu vi que realmente o MDB não era comunista. Era um partido que lutava pela democracia, mas não era o Partido Comunista, como minha mãe dizia, que ela também não sabia. Aquilo foi que disseram para ela, né? Porque na minha cidade, quando tinha eleição, era uma festa. Matava boi, tratava de si de todo mundo, ninguém tinha o que comer, ia todo mundo para a cidade para poder comer naquele dia, então era uma alegria, dia da votação. Mas enfim, a situação estava uma desgraça só, desemprego e etc. E a própria burguesia começou a se manifestar contra essa situação. E a situação se agravou porque em 74 o MDB, na prática, venceu as eleições, teve mais votos. Então em 77, o Geisel vota, manda para o Congresso o pacote de Abreu, que era para criar a figura do senador biônico. E o Congresso rejeita. O que ele faz? Ele intervém no Congresso e aplica não só esse pacote, como outras arbitrariedades. O Geisel era mais bonzinho, hein? E isso causou um descontentamento muito grande. Então, quando chegou no final de abril, havia uma discussão do que fazer para o 1º de maio. E nós achávamos que a sociedade já estava preparada para um protesto popular contra essa situação. Pô, se até a burguesia já estava começando a ter enfrentamento,
estava faltando nesse teatro aí a força maior que seria dos trabalhadores. E nós resolvemos fazer um texto e distribuir nas fábricas. Era muito ousadia, eu concordo. Em 77 a gente fazer isso. Uma coisa que me serviu como parâmetro, vamos dizer assim, foi o livro do Giap, do general Giap, lá do Vietnã, da forma como organizava a guerrilha. Quer dizer, que não eram grupos superiores a 5. E que esses grupos também não se conheciam entre si. Então eu comecei também, eu falei, vou jogar essa prática e vamos ver como é que vai. E foi por aí que comecei, de 5 em 5, organizando a fábrica. Chegamos até um grupo de 250 companheiros dentro da fábrica. E aí começamos, a gente fazia, às vezes, fazia denúncias, né? E eu rodava na minha casa, no Reco-Reco, boletins, fazia aqueles boletins, ficava a noite inteira lá, eu e minha esposa, rodando aquele negócio, para no dia seguinte distribuir dentro da fábrica. Então, a primeira vez assim, fizemos mais ou menos uns 3.000 panfletinhos e levamos como distribuía. Pegava, fazia uns ganchinhos, botava aqueles ganchinhos e pendurava na linha de montagem, que era uma esteira que corre a fábrica toda, todos os setores, ia pendurando ali, a peãozada ia pegando aquilo e... Quer dizer, e foi quando começou-se a ver que o partido estava se organizando dentro da fábrica. Aí a repressão aumentou. Como aumentou? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Alguém nos dedou e nós fomos presos na Praça Cruz Vermelha, no dia 24 de dezembro, de 1969. Fiquei quase 2 anos preso. Eu até hoje tenho sequelas. Eu ouço pouco de um lado, tanto pau de arara, tanto telefone que eu tomei, não é isso? Eu devo ter ficado, fiquei isolado uns 6 meses e fiquei de pé assim contra a parede. Nos intervalos da tortura, você ficava de cara para a parede, entendeu? E aí você via uma cidade, eu ficava louco, alucinado, entendeu? Não é isso? Você ficava dormindo também, olhando de pau na máquina. Mas, graças a Deus, não entreguei ninguém. E não falei muito sobre minha vida. Eu dei um azar, que eu fui preso quando o embaixador estava... O embaixador americano estava preso. E eles queriam saber, e pau em cima de nós, para saber se... Olha só, cara, se nós tínhamos sequestrado, nós participávamos do grupo do sequestro. Ele disse, repete o nome do embaixador. Eu disse, é o Brich. Então, pelo meu sotaque, ele viu que eu não tinha intimidade. Ainda bem que eu não morri. Porque se eu tivesse morrido, ninguém ia saber quem eu era. Era um anônimo, um restaurante, um comensal do restaurante de Calabouço. Hein? Não tinha uma classe média para reivindicar. Eu teria acabado. Quando eu saí, um cara do Rio Grande do Sul, ele me procurou. Eu disse, cara, sai de perto de mim, pelo amor de Deus, cara, se me prender de novo, me matam, porra. Não é isso, eu não aguento, não tenho mais estrutura para isso, não. Aí ele me deu um documento, uma identidade falsa, entendeu? Para eu poder sair do país. Eu fui embora para o Chile, peguei um ônibus sem dinheiro, só tinha dinheiro para passagem. Eu praticamente fiz essa viagem aí sem comer. Estávamos num ônibus atravessando os Andes, uma feirinha do meu lado, o ônibus parou para todo mundo comer. A freira disse, e eu não saí do ônibus. A freira disse, o senhor não vai comer? Eu disse, não estou com fome. E ela foi lá, comprou um sanduíche e uma Coca-Cola para mim.
Eu queria minha liberdade, cara. Eu queria poder andar em liberdade. Quando eu cheguei no Chile, eu digo, Ele não é preso no aparelho, né? O aparelho era o apartamento, a casa onde nós estávamos, que era clandestina, onde se escondia meu pai e os companheiros, né? Na verdade, era uma casa, nós ficamos na clandestinidade junto com ele, né? Porque eu digo que parte da minha infância eu passei na clandestinidade junto com meu pai, né? Então, é uma coisa, não é uma infância normal, né, de uma criança, porque aquela coisa normal de você brincar com amiguinho da vizinha, isso não acontecia com a gente vivia dentro do aparelho, trancado, totalmente recluso, porque isso daí comprometia a segurança do meu pai e dos companheiros, então a gente não podia ter contato com o mundo exterior, né. A minha irmã, para estudar, ela estava em período escolar, eu não estava, né, mas ela estava, tiveram que fazer uma certidão de nascimento falsa para ela, porque ela tinha o sobrenome Coqueiro e pelo sobrenome eles localizavam meu pai, né? Então a minha irmã, por um período antes do meu pai cair preso, ela estudava, eles pegaram a certidão, tiraram o Coqueiro e deixaram Silva só, né? Então era Feliz Silva, né? Para não identificarem ela, né? Então assim ela conseguiu estudar um período, né? Quando minha mãe começa a procurar, minha mãe sabia que ele estava no DOPS, né? Tinha informações, e que ela chega lá e fala, eu quero ver meu marido, que eu sei que meu marido está preso aqui, o que eles passaram para minha mãe foi, não, ele não está aqui, procura ele em outro lugar, ele pode estar na Tutóia, pode estar na Polícia da Marinha, não sei. E minha mãe fez aquele percorrido que era normal das famílias, né, de ficar indo, ela sabia que ele estava no DOPS, né, mas ela tinha que fazer a mise-en-scène, né, então ela tinha que ir, aí ela voltava lá, olha, ele não está lá, me falaram que estava aqui, né, e aí finalmente meu pai ficou nessa situação incomunicável por 3 meses, né, que esse incomunicável é quando eles estão na tortura mais forte, digamos assim, né, que é o início da cadeia, né, que eles tentam tirar tudo da pessoa, então eles passam pelas torturas mais brutais, né? Então eles não mostram a família, até porque se esse preso morresse durante a tortura, eles tinham como dizer que estava desaparecido. Então nem a prisão, na verdade, tinha sido decretada do meu pai, né? Oficialmente eu não estava nem preso, né? Então a qualquer momento eles podiam matar. Por isso que minha mãe fez essa pressão, ia lá todo dia, até que eles resolveram mostrar, né? Depois de 3 meses eles mostraram meu pai e oficializaram a prisão dele. Aí chegou um determinado momento que, precisamos começar a atuar dentro do sindicato, para influir e tal, essa coisa. Agora, como atuar sem abrir a base, sem abrir a organização? Foi quando teve um companheiro que foi demitido aqui em São Paulo da Metal Leve, e o partido pediu para que ele fosse para a Vox, que estava lá, ele era inspetor de qualidade e estava pegando, ele foi e entrou. E então esse companheiro ele foi para ser o cara que ia atuar dentro do sindicato. Então o contato direto dele era comigo, não era com o conjunto. E aí ele começou a ir no sindicato, ele foi o primeiro a cair. A grande mágoa, vamos dizer assim, que eu tenho, ou a grande reclamo que eu possa ter, é que ele foi com o DOPS para dentro da fábrica e me apontou. Então eu fui preso às 11h30 da noite, estava trabalhando, e fui levado para o departamento pessoal, ali comecei a levar porrada e já comecei a ser torturado dentro da fábrica. Fiquei preso 2 anos, que eu fiquei 1 ano, até o primeiro julgamento. Aí teve o julgamento, eu fui absolvido por insuficiência de provas. Chile se tornou a meca dos exilados. Porra, a Argentina era uma ditadura. Uruguai era uma ditadura, Paraguai era uma ditadura, Brasil era uma ditadura, só tinha ali, no Cone Sul, só tinha o Chile.
o sonho do Allende, do socialismo com liberdade, então todo mundo para lá. Então o Pinochet botava anúncio, cara. Você não tem ideia, o terror que era isso. Eles prenderam tanta gente que puseram no Estádio Nacional, decretou toque de queda, de recolher durante uma semana, ficou em casa e eles fazendo busca na casa das pessoas. Uma semana sem ninguém sair de casa. Eu corri, como todos correram, para as embaixadas. Eu entrei na embaixada da Venezuela, com muita dificuldade, não consegui entrar, eu e mais 2 companheiros. E aí nós vimos da embaixada da Venezuela que estava, olhamos de longe, estava a porta entreaberta. Quando chegou na porta, o cara fechou a porta e os tanques de lá vieram para a porta. Eu disse, abre, abre, abre. Ele disse, quem é? Quem são? Eu digo, somos venezuelanos, irmão, somos venezuelanos, abre a porta, não? Ele disse, documento. Quando eu disse documento, nós entramos na porta com tudo. Uau, abrimos a porta na porrada. Aí ficamos lá dentro. Estava lotada a embaixada. E à noite eram tiroteios no Chile, foi durante muito tempo. O meu pai, ele ficou 1 ano preso, ele foi preso em junho de 69 e ficou preso até junho de 1970. Porque depois do DOPS eles transferem ele para o Presídio Tiradentes, né? E o meu pai consegue sair da prisão por conta de um rapto. Ele sai com mais 39 presos políticos, no total foram 40 que saíram no rapto do embaixador alemão em 1970, em junho de 1970. Eles saem, os 40, e vão para a Argélia. Só que, na verdade, meu pai ele fica muito pouco tempo na Argélia. Ele fica 1 mês só na Argélia, né? E ele vai para Cuba. O meu pai ele foi para Cuba porque ele tinha o objetivo de treinar e retornar ao Brasil para continuar a luta. O pessoal costuma dizer vítima da ditadura militar, e eu digo que meu pai, ele, de certa forma, não foi vítima, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia do perigo da luta, ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento, né? Ele era muito desprendido, ele com os companheiros que estavam nessa conjuntura, tinha esse desprendimento, né? De saber de que essa luta era perigosa mesmo, né? Que era viver ou morrer, né? Então, ele vai para Cuba, ele passa por um treinamento relâmpago muito rápido em Cuba, de 3, 4 meses, né? Ele chega em Argélia em junho, final de junho, início de julho, fica julho, agosto ele já vai para Cuba e fica até novembro, onde ele já começa a pedir que preparasse um escoamento dele para o Brasil, clandestinamente. Nós ficamos esse tempo de exílio do meu pai, que foi menos de 1 ano, nós ficamos no Brasil porque ele nos mandava muitas cartas, né? E ele sabia que todas essas cartas passavam pela polícia, né? Então, nas cartas, eu acho que de propósito ele já dizia, e minha mãe mais ou menos entendia isso, né? Ele dizia nas cartas de que ele estava preparando a nossa ida para a Argélia. E, na verdade, ele nem na Argélia estava mais, ele estava em Cuba, né? Ele mandava as cartas para um companheiro dele em Argélia e o companheiro postava de lá, né? Como se ele estivesse na Argélia. E ele, em todos os momentos, todas as cartas que eu tenho guardado até hoje, ele dizia isso. Que ele estava preparando nossa ida, que ele estava articulando para a gente ir para a Argélia, que ele sentia muita saudade e tal. E para minha mãe, inclusive, foi um impacto, né, a morte dele. Porque quando meu pai entra no Brasil, ele entra em janeiro, em 30 de janeiro de 1971, né, ele faz um retorno ao Brasil que passa pelo Chile, né, o Cerveira leva ele... o companheiro Cerveira leva ele em total segurança até Montevidéu. Ele fica com os tupamaros em Montevidéu muito bem guardado por quase 2 semanas. E ele entra no Brasil e sobrevive no Brasil 6 dias só, né? Até que um dia pegaram a gente para cadastrar os estrangeiros.
e dizer que país estão nos aceitando. Me cadastraram e disseram, e chegaram para mim, e aí foi a escolha da minha vida. Me perguntaram, tem 2 países que te aceitam, a RDA, a Alemanha Comunista ou a Inglaterra? Eu pensei assim, eu disse, não tive dúvida, eu disse, eu vou para a Alemanha Comunista, porque era meu ideal. E aí foi que mudou toda a minha vida. Aí eu fui para a RDA, certo? Puseram a gente num avião cargueiro, todo mundo foi, até passei por Cuba, de Cuba fui a Portugal, o mesmo avião, não pudemos descer, era o Salazar, não descemos, fomos para a RDA, e da RDA, a história conhecida, eu fui para a União Soviética e estudei. Eu estudei filosofia, eu estudei o Capital, eu estudei economia, estudei a história das lutas sociais, eu tive uma grande chance na minha vida, certo? Por isso é que depois eu vim para cá e fui trabalhar na empresa, mas me tornei metalúrgico e fui presidente do sindicato, fui presidente central. Se eu estivesse na Inglaterra, seguramente que a minha vida seria outra. Hoje eu falo russo, não falo inglês. Em inglês eu faço check-in. E a gente acabou sendo preso. Eu, o Zé Maria e a Márcia Baceto. Então, quando nós fomos presos, não entendemos direito, né? Porque estava na gaiola do Camburão e a gente via na troca de rádio que eles não sabiam o que fazer com nós, que a gente ficou preocupado, porque a gente podia ter virado presunto naquela hora. Aliás, uma das coisas que a gente sofre na tortura é o momento que você sabe que vai ser torturado. Então, quando começa a abrir a porta da cela, o seu coração vem na boca. E eu estava muito machucado na planta do pé e a mão, que é uma das coisas mais terríveis é a palmatória. O pau de arara eu não era tão pesado, mas me fazia também. E quando eu saía, e o resultado, eu saía da cela de joelho e cotovelo e o filho da puta do torturador me chutando a traseira. Aí, num sábado, que seria dia 8 de maio, começa a abrir a porta, eu ainda não tinha encontrado o Zé Maria, eu estava... E de repente, eu já tinha encontrado o Zé Maria, estou fazendo confusão. Porque uma das questões que o Zé Maria colocou, o pavor da situação que a gente estava passando. E eu falei para ele, calma que tem gente lá fora que está agindo, né? E aí no sábado, quando eu saio da porta de cadeia, ao invés de eu levar chute, os caras me levantaram do chão. E ao invés de eu ir para a sala de tortura, me levaram para o andar superior. Me apoiei no batente assim, o delegado Longo, numa mesa linda, enorme, né? Querem fazer de você um herói. Foi agora, né? Olha aí. Desculpa, pessoal, isso aí encontrou. Você não tinha informação de nada. O exemplar da Folha de São Paulo, com a foto do viaduto do Chá, tomada pelos manifestantes e, entre outras, Anistia Ampla Geral Restrita, Liberte Nossos Presos, meu nome, uma faixa. E aí o delegado fala assim, olha aí minha mesa. Ele tinha uma pilha, sem mentira nenhuma, desse tamanho assim, forrado. Era telegrama. Por coincidência, dos 8 presos, 5 tinham sobrenome italiano. E o Congresso italiano mandou carta, o que está acontecendo, tal. Tinha tido a Revolução dos Cravos em Portugal, o Congresso português mandou, todas as associações, e enfim, estava forrado, né? Quando eu chego em casa me chama de torturador. O delegado falando isso. A partir daquele momento eu virei outro homem. Porque eu já não estava aguentando mais. Talvez a maior violência que eu tenho passado, você vê que eu pedi para o Tarcísio repetir o nome, que eu já não aguentava mais. E eu tinha medo de abrir alguma coisa, e eu fiz como se fosse uma lavagem cerebral na minha cabeça. Então, durante muito tempo, eu encontrava pessoas que eu tinha morado junto com ele, numa república, e eu não conseguia lembrar o nome. Esse negócio ficou na minha cabeça e até hoje
Não adianta, se vocês passarem por mim a semana que vem, me deem um pontapé na bunda e digam, tá lembrado de mim? Não vou estar lembrado. E não é orgulho, por favor, passo vergonha toda hora. Você virou outro homem pela solidariedade que viu existir. A partir daquele momento eu sabia que se viesse me torturar, eu estava protegido por milhares ou milhões até de brasileiros que, como a gente previa na hora da panfletagem, estavam prontos para entrar e enfrentar a ditadura. E por outro lado também ele foi traído, né? Teve um companheiro que treinou com ele em Cuba e que era o Victor Papandreou, que sabia desse retorno dele e entrega ele para a polícia, né? Entrega inclusive o aparelho onde ele estava, né? No Rio de Janeiro, na Rua Cosme Velho, que é onde matam ele, assassinam ele, né? Ele ficou 6 dias, foi o tempo do Victor Papandreou passar para a polícia a localização do aparelho e a polícia fazer a emboscada. Ele ia sair segunda-feira para São Paulo e a emboscada foi no sábado. Então eles sabiam até que ele já iria sair do aparelho, né? Então a emboscada foi justamente para evitar de perdê-lo, né? A minha mãe levou um impacto muito violento, né? Porque ela levou essa sequela, eu acho que até hoje. Minha mãe nunca conseguiu recuperar a vida dela de parceiro. Minha mãe nunca mais casou. Minha mãe ficou viúva com 30 anos. Uma mulher muito nova, com 2 filhas muito pequenas, né? E ela nunca mais se envolveu, nunca mais casou, nunca mais conseguiu recompor a vida dela, né? Assim, de um parceiro, de um companheiro, né? Foi um impacto muito violento. Mas o legado que fica tudo isso é que ele fez isso lutando por uma causa que ele acreditava muito, um ideal muito, 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 muito grande, né? Imagina a dimensão, o tamanho, né, desse ideal, para ele se desprender de tudo, né? Porque na verdade o desprendimento era total, né? Até da vida, né? Que é a coisa mais preciosa que a gente tem. A maior herança que meu pai deixou para mim foi dizer o seguinte: minha filha, se você tiver que lutar por algo, né, e que você achar que vale a pena, você tem que fazer isso, inclusive sabendo que as consequências podem ser as piores possíveis, né? E acho que isso fica. Eu tinha uma banca de jornal perto, na Praça Nossa Senhora da Paz, na rua Barão da Torre com Joana Angélica, e a coincidência, o destino me coloca o Brizola na minha frente, pedindo na minha banca de jornal o jornal gaúcho chamado Zero Hora. Eu, quando vi, reconheci na hora e disse: governador Brizola, eu não tenho Zero Hora, mas o banca do Pascoal, que era o principal banca que tinha ali na praça, recebe depois do meio-dia a do dia anterior, que era assim na época. Isso passados 35 anos, né? Assim que chegar, eu levo para o senhor. Eu fui, peguei o jornal e levei a ele. E aí eu digo que como eu sou, a minha definição, a definitiva opção pelo trabalhismo. Ele fez o que eu chamo de monólogo democrático. Ele falou durante 4 horas, explicando o exílio, explicando que estava voltando para recriar o PTB. E gostou de mim. Disse: olha, você é jovem, Lupi. Nunca me chamava de Lupi, como todo mundo me chama. Lupi, tinha uma acentuação diferenciada. Eu quero que você me ajude a criar o PTB. Me filia, me ficha essas pessoas que você vê aí. Vai neles e diga assim: o Leonel Brizola voltou, aquele jeito dele, e voltou para recriar o PTB do doutor Getúlio. Vai nas empregadas, nos empregados, tinha muito armazém na Zona Sul naquela época. Vai nos porteiros de edifício, vai nos trabalhadores. Lupe, escureceu, é nosso. Diga a eles que Leonel Brizola voltou para recriar o PTB de Getúlio Vargas. E ele, através da comissão provisória do PTB, começou a tentar criar, e logo que voltou do exílio, tinha alguns senadores, Pedro Cimo, no Rio Grande do Sul, quase 40 deputados federais, muitos dos Rios, todos interessados na formatação do PTB depois da anistia. E ali já começou uma disputa com a Ivete Vargas, que veio a ser aqui de São Paulo, que era sobrinha do presidente Vargas. E tentaram de todas as formas os grupos políticos que tinham mandato conciliar. Não houve a conciliação. O Brizola não abria mão
porque ele era a principal liderança, um homem que tinha saído aqui com o maior perseguido da ditadura, de comandar o PTB. Ele se sentia não herdeiro consanguíneo, herdeiro político. Não tinha mais Jango vivo, João Goulart, não estava o presidente Vargas vivo, ele era um remanescente com maior autoridade para retomar o PTB. E não houve acordo com a sobrinha de Vargas, que era a Ivete Vargas. E nós fomos correr para organizar. Na época se contratou um advogado chamado Sepúlveda Pertence, que depois foi para o Supremo Tribunal. E nós fizemos todos os atos, tinham que ser, se não me falha a memória, o partido tinha que existir em pelo menos 9 estados, com 3% dos filiados de cada um desses 9 estados, para poder pedir o registro provisório. E nós ficamos cuidando disso, o Sepúlveda ajudando juridicamente. Eu lá, no meu lugar, zona eleitoral, porque essa história toda eu acompanhei. E quando chega para registrar no TSE, lá em Brasília, alguém avisou Ivete, e Ivete, sem nenhum registro mais formal, apenas com 110 assinaturas dos 110 fundadores, registrou minutos antes o PTB. E o tribunal, aí sim, por influência do Golbery, é essa informação que eu tive do próprio Brizola na convivência com ele, deu o direito de protocolo para que a Ivete registrasse primeiro o PTB, o chamado direito de protocolo. Deram o carimbo, eles registraram apenas com os 110, e nós já levamos um calhamaço desse tamanho, com os estados organizados, com as comissões provisórias dos estados, em pelo menos 9 estados. Já tínhamos cerca de 15 organizados com comissões provisórias, e ela apenas levou aqueles 110 nomes que eram da Comissão Provisória Nacional. Exerceu o direito de protocolo, o Golbery, com muito medo, porque naquela época já tínhamos os 7, 8 senadores, os 40 deputados federais que iam formar fileiras com o Brizola na liderança para formar o PTB. Com medo de que isso representaria um trampolim, uma escada muito forte da história para que o Brizola fosse presidente, mexeu no tribunal para tirar a sigla e, por direito de protocolo, nós perdemos a sigla do PTB para a Ivete Vargas. E foi uma cena que eu nunca esqueço, está fotografada, eu tenho essa fotografia, na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, do Rio de Janeiro. O Brizola se reuniu, horas antes nós íamos acabar de saber da perda da sigla. Até o Carlos Drummond de Andrade escreveu no Jornal do Brasil um artigo lindíssimo. Um homem que rasga a sigla como quem rasga o peito de uma amada que perde. O Brizola desenhou a sigla do PTB, a caneta, e rasgou-a, por isso que veio o artigo, como quem rasga o coração de uma mulher amada. E ali começou a desenhar a sigla do PDT. E ali, com o tempo que a história a gente percebeu isso, na hora não, eles enterraram o sonho do Brizola ser presidente. Como nós estamos reunidos aqui, eu tenho a certeza que nós vamos ressurgir mais fortes ainda. Em 74 entrei na Veja como repórter da Veja, fiquei de 74 até 79 como jornalista. O Antônio Carlos Fon era repórter junto comigo, e ele, numa conversa lá de quando começou a campanha da anistia, o irmão dele era exilado político, né? Ele falou: Chico, o que você acha que dá para a gente, quem sabe, ia ter um Corinthians e Santos no Morumbi, ser final do campeonato? Você acha que daria para a gente levar uma faixa da anistia e apresentar no meio da torcida? Eu falei: pô, claro que dá. Falei com a turma lá minha, que era mais politizado, Joca, Arthur, tudo. Pegamos, confeccionamos a chapa, a faixa, pusemos a faixa dentro dos tambores, fechado, entramos, passamos pela revista da polícia, já tínhamos avisado alguns fotógrafos dos jornais. Quando o Corinthians entrou em campo, a gente levantou no meio da Gaviões, anistia ampla, geral e restrita, até a polícia chegar ao estádio com 110 mil pessoas. A foto da chapa ficou no DOPS, muitas vezes ampliada. Eu, como repórter, cheguei lá para fazer outras matérias, tal, com o Romeu Tuma. Eu estava meio escondido, não deu para ver, mas ele chamou o Arthur Timerman, que era um dos fundadores, é um médico famoso hoje, foi chamado, foi depor lá, porque foi ampliada a foto, então eles estavam lá, né? Quando teve a primeira paralisação em 78, aí você percebe o pessoal já dando orientação: olha, a greve é o seguinte, ninguém conversa com ninguém, calado. A pressão dentro da fábrica, a repressão e a subserviência dentro da fábrica dos operários era tão grande que quando, né, já tinha o primeiro turno já tinha parado, eu entrei no segundo turno, né, com a fábrica parada. Então, o pessoal dando orientação, quando eu cheguei, a minha bancada era a primeira bancada assim do corredor.
Quando eu estou lá em pé, pô, quando eu olho de lado, vem o Derek King, era o inglês, que era o cara, o máximo mandatário da Morris aqui no Brasil. Todo mundo, quando via ele, se mexia, não podia ficar parado, pô, né? Nossa, quando eu fiquei, minhas pernas tremiam. Mas aquilo deu, ao mesmo tempo, deu aquela energia, né? De que, pô, a gente pode fazer isso, a gente consegue fazer. E parece que a nossa luta, essa luta progressista, essa luta que é de esquerda, essa luta que é de inclusão, que é dos direitos civis, essa luta, ela é uma luta que incomoda forças que a gente não vê. Porque elas não têm coragem publicamente de se manifestar, entende? Elas são covardes, elas são forças ocultas, mas elas se organizam e elas combinam o que elas vão fazer. E infelizmente nosso povo não percebe, que é um pouco do que a gente vive hoje, esse momento de querer impeachment da presidenta, tal, né? de ter uma desavença entre a classe política e que chama a esquerda para um pensamento, né, de que se as nossas práticas foram corretas, se a gente não perdeu de verdade os nossos ideais em troca de práticas tão corriqueiras que a gente cresceu criticando, que a gente sonhava em ser diferente. Eu acho que a gente caminha assim para um Brasil muito melhor, para um Brasil mais consciente, para uma revolução, não só uma revolução de consumo, mas uma revolução de consciência. Bom, como nós estamos numa fase de transição, tudo não é só nessa área da comunicação, claro que não. É na área da política, essa despolitização da política, essa coisa de que o que se estimula nas pessoas é que elas se organizem por afinidades nas horas de lazer. Então, o negócio de bicicleta, o negócio de fazer marcha, o plantar milho, fazer escalada, surf, clubes de cachorro piquinês, ou então as pessoas se associam por questões de gênero, a questão da sexualidade, ou na questão da etnia, ou das culturas. Então, esta coisa que os americanos inventaram, que já se chamou de modelo californiano de fazer política, cada um no seu quadrado, para esconder que existe uma coisa que tem os de cima e tem os de baixo. Então, enquanto o cara ele tem que ser distraído disto, ele não pode admitir, como dizia o Brizola, que temos sócios ocultos, por onde sai a grana. Isso produz uma coisa chamada movimentismo. Tudo pelo movimento, foda-se o objetivo. Não tem nenhuma importância se vai dar ou não vai dar. O fato é que a Copa não... Tá certo? Pau na Dilma. Então, qualquer coisa, tá certo? O negócio do selfie, mais o negócio do Facebook, cada um com o seu cartazinho, nós estamos vendo essa dispersão, ela produz movimentismo, é uma coisa que não gera luz, isso só gera calor. E você, com isso, vai diluindo a possibilidade de definir uma estratégia para o teu país. Então, eu acho que tudo que a gente atua hoje, a gente deve muito a essas pessoas que, durante o regime militar, fizeram aquilo com um desprendimento incrível. Então, se lutava em meio à escuridão. O que seria o futuro? Ninguém sabia. Você pega a história, o que Getúlio defendia na década de 50? O que João Goulart deu continuidade depois na década de 60. O que Brizola continuou fazendo historicamente até o final da vida. Lutando pela reforma de base, lutando por uma política industrial e tal. E o que aconteceu? Hoje eu pergunto, cadê isso na base? Existe? Não existe. Cadê o movimento sindical? Por mais incrível que possa parecer, quer dizer, nós estamos no ano 2015 e ainda estamos levantando reivindicações da década de 40, 50. Tem que se modernizar. Por exemplo, a estrutura sindical brasileira é absolutamente arcaica. Absolutamente arcaica. Muitos sindicatos transformaram-se em máquina de arrecadação, de arrecadar, não dá resultado para o trabalhador, entendeu? Tem gente que está
há 30 anos na direção do sindicato, não tem eleições democráticas, entendeu? Acho que o sindicato precisa repensar o seu papel, precisa se democratizar, senão ele vai perdendo espaço. E o trabalhador precisa de sindicato forte e atuante. Imposto sindical só tem no Brasil, querido. Então eu digo assim, e a Gaviões, por essa tradição de ter entrado num momento político importante no Brasil, ela sempre procurou se posicionar como organização, né, nos fatos políticos importantes do país. Como ela era formada essencialmente por gente do povo, ela não veio de baixo, de cima para baixo, Gaviões surgiu de baixo para cima. Nós éramos 12 sócios, eu jamais podia imaginar que 40 e tantos anos depois teria 110 mil sócios, nem passar pela minha cabeça uma coisa dessa, nem pelos fundadores. Então isso mostra a força de organização do povo, foi o povo que organizou isso espontaneamente. Nós vivemos em 77, talvez, os últimos momentos em que você pensava coletivamente, que você tinha, Chico Buarque fala isso, a perda da delicadeza. A gente não precisava de um anúncio, se chegar uma pessoa mais idosa, uma pessoa idosa com defeito, levante e dê lugar para ele. A gente levantava, ninguém precisava fazer isso. E nesse momento, junto com a política de substituição do exército americano nos confrontos, começa também a questão do individualismo. Então, se você pegar Hollywood, o que fala? O exército americano fracassou, mas o Rambo foi lá e resolveu a parada. E daí para frente a gente vê o culto ao individualismo. Naqueles anos lá, se você demorasse 6 meses para comprar um aparelho de som, já tinha outro moderno, melhor, etc. Então o consumismo virou uma coisa terrível e isso foi nos dividindo. Eu fui um jovem que não sabia nada sobre a ditadura e o mal que a ditadura causou num certo período da sociedade, que causa até hoje ainda com os reflexos. Então, jamais vão fazer apologia à ditadura. E os jovens de hoje, eles têm que ter essa consciência, eles têm que se aprofundar nessa discussão, nesse debate, para que a ditadura não volte mais, para que eles não fiquem em manifestações diversas, eles fiquem fazendo apologia ao militarismo, querendo a volta do militarismo. Trazer o militarismo para as nossas vidas hoje é um retrocesso na nossa história de evolução, da democracia, nas lutas, e que muitos perderam as vidas lutando para combater a ditadura. Então, os jovens de hoje têm que ter essa consciência e lutar. Eu tenho, na minha concepção de vida, que você não consegue construir um futuro se você no presente não consegue rever o teu passado, se você não consegue ver a história. Porque a história está aí para a gente aprender, né? Então, se você não consegue... E infelizmente, o que está faltando é memória. O que está faltando é um resgate desse período. O que nós temos depois de 20 anos de ditadura militar, na redemocratização, é parte de uma geração alienada. Alienada a tudo aquilo que a ditadura quis passar como história que não era verdadeira. Porque não foi contada a história como ela tinha sido contada. E eles ficaram com aquela versão dos militares, né, do período ditatorial. Então, tantos morreram, tantos deram sangue para hoje nós termos a possibilidade de fazer justamente isso que esses jovens querem, ir para a rua, se manifestar. Foi por isso que meu pai morreu. Meu pai morreu para eles terem essa oportunidade, eu também. Entendeu? Só que, infelizmente, esses jovens não sabem, né, de que essas pessoas deram a vida para eles hoje poderem ir para as ruas. Porque eles vão para as ruas pedir a volta da ditadura, mas se tivesse a ditadura, eles não poderiam ir para a rua. Mesmo que você seja inteligente, culto, empenhado, se você cair na cilada de fazer política movido por vaidade ou por ressentimento, que é a mesma coisa, por dinheiro, não é que é ficar rico, tá certo? Fazer por dinheiro, puta. Sim. Então, essas coisas matam. O sujeito ele não consegue ser tudo o que ele podia ser. Para que ele possa ser tudo o que ele podia ser, eu recomendo a causa pública, que é uma sofisticada vaidade, que é de você passar num lugar que era um terreno baldio e hoje é um parquinho,
Fala, porra, eu vi que você está, falei com fulano. Então, essa alegria de você ver as coisas acontecerem, mesmo que não haja o reconhecimento, porque não tem a digital, porque não teve a placa, não tem nenhuma importância. E isso faz a vida da gente uma vida mais interessante. E você não se perde por qualquer coisa, não é qualquer um que te hipnotiza. O Brizola, quando volta de exílio, no dia 7 de setembro de 1979, por acaso, como cidadão, por vontade própria, eu estava lá em São Borja. Assisti a volta dele do exílio e vi uma coisa que marcou muito a minha vida, que foi a fala dele dizendo que o primeiro ato que ele queria fazer ao regressar de 15 anos ao Brasil era visitar o túmulo de Getúlio. Aquilo me impressionou. Eu tinha 22 anos de idade. Eu disse assim, poxa, depois de ficar 15 anos no exílio, em vez desse gaúcho voltar para comer um churrasco, para fazer uma comemoração com os amigos, ele vai visitar um cemitério. E na fala, o Brizola falou uma coisa que me marcou. Marca até hoje. Ele disse assim, nós trabalhistas temos orgulho e honra dos nossos mortos. Nós os reverenciamos, enquanto os nossos adversários esquecem, porque seus mortos não deixaram história para contar. Quem me dirá onde está aquele moço fulano de tal, filho, marido, irmão, namorado, que não voltou mais. Insiste um anúncio nas folhas dos nossos jornais, achados, perdidos, morridos, saudades demais. Mas eu pergunto e a resposta é que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Só sei que não sei quão sumido ele foi, sei é que ele sumiu. E quem souber algo acerca do seu paradeiro, beco das liberdades, estreita e esquecida, uma pequena marginal dessa imensa Avenida Brasil.